Melhores leituras, take 3. Bora lá. Oi, meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu venho comentar sobre as leituras que eu fiz no mês de novembro. Bom, novembro acabou, né? Eu acho isso assustador e ao mesmo tempo fico feliz, porque eu acho que 2022 vai ser um ano de novas possibilidades, vai ser realmente uma nova era depois desses 2 últimos anos que foram bem difíceis. Mas ainda assim, mesmo com a correria também que acontece no final de ano, eu consegui fazer boas leituras. Foram 11 no total, 9 livros físicos, 2 e-books. Eu queria conversar um pouquinho deles com vocês. Antes de mais nada, grande parte das resenhas já está disponível lá no meu Instagram. Então eu vou te convidar para me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob, no Twitter. As minhas resenhas eu normalmente posto no Instagram. O Scoob tem o meu diário de leituras atualizados, então se tiver curiosidade, me siga por lá também. Antes de continuar, aqueles recadinhos rápidos, vou te pedir a gentileza, se é a primeira vez por aqui, para se inscrever no canal, para curtir, compartilhar, para ativar o sininho de notificação toda vez que tiver vídeo novo vai ser notificado. Meus vídeos têm saído às quartas-feiras por volta das 16 horas, mas a notificação do YouTube vai te alertar e você vem correndo para ver qual que é o vídeo da semana. E por enquanto, só um por semana, mas eu espero retomar algumas resenhas, enfim, novos planos para 2022. Lembrando que os links de compra dos livros vão ficar aqui no box de descrição. Se você puder utilizar o meu link, se utilizar o link de algum produtor de conteúdo, isso ajuda a gente bastante. Mas bora falar de livros. O primeiro, na verdade, são as HQs da Alice Oseman, que chegaram aqui pela editora seguinte. São uma gracinha. Ela tem um conteúdo LGBTQIA+. São 2 rapazes, um deles que já se assumiu homossexual, o outro que sempre se viu como heterossexual, mas entende que sente uma atração e quer entender melhor o que é isso por um colega dele, né? Por esse colega que é homossexual. Os dois desenvolvem primeiro uma amizade que é muito fofa, Eu recebi essas HQs do blog Coisas de Mineira. A resenha da primeira HQ já está disponível lá no blog. Vou deixar aqui no box também o link, se você tiver curiosidade e quiser ler. E a resenha do segundo vai sair pelo blog também em breve. Mas só para adiantar, olha que coisa linda. A seguinte fez um trabalho primoroso. São edições em capa dura e com traço fofo. Eu achei assim tão gracinha. Ao final, a autora ainda traz uma ficha dos personagens. A gente tem algumas páginas dos diários dos dois e ela também fala sobre a concepção desses 2 personagens que vieram de um outro livro que chama Um Ano Solitário, que é o romance de estreia da autora. A segunda HQ mantém as mesmas cores, também em capa dura. Olha que coisa fofa. A editora já anunciou que o volume 3 e 4 saem ano que vem. Então a gente já começa indicando HQs, histórias extremamente fofas. O segundo livro, também recebido do blog Coisas de Mineira. A resenha já está disponível no blog, o link vai ficar aqui embaixo. É Uma Bruxa no Tempo, da Constance Sawyers, publicado pela editora Trama. A gente tem uma fantasia com uma bruxa que não se lembra de suas vidas anteriores. A Ellen, ela é uma mulher contemporânea e ela acabou de se divorciar do marido, vai no encontro às cegas e o seu encontro fala que a conhece desde o final do século XIX. Ela fica extremamente assustada, não é à toa, e a partir daí ela começa a ter memórias das suas vidas passadas. A primeira delas, inclusive, é mais complicada e é que deu origem a toda a maldição que ela se envolveu. Ela é uma adolescente e aqui a gente tem o primeiro gatilho, porque nós temos pedofilia, nós temos estupro, nós temos rituais satânicos. Então é uma história que tem muitos gatilhos. Eu acho que é importante avisar disso, porque eu fui pega de surpresa. A mãe dela não vai ficar muito satisfeita com esse envolvimento, como era de se esperar, mas ela acaba fazendo um ritual ali todo atrapalhado e vai desencadear numa maldição que vai custar aí algumas vidas da Ellen até ela entender o que ela precisa fazer para resolver e se é possível resolver isso. Ela encontra recorrentemente com um personagem, que é o Luke, e o Luke vai ajudá-la aí a recobrar algumas dessas memórias. Enfim, é uma história muito interessante. Eu gosto da questão de reviver algumas dessas histórias, mas ele já ficou um pouco cansativo. A terceira vida que ela vai rememorar, por exemplo, é o capítulo mais extenso e é o que ficou mais cansativo. Achei que foram muitos gatilhos, achei que a questão de ser bruxa foi pouquíssimo aprofundado, então a magia dessa trama ela não é muito bem explicada nem discutida, e ela traz um final que é relativamente previsível. Ainda assim, acho que vale a experiência, vale conhecer.
É o romance de estreia da autora, então acho que vale sim conferir. A resenha completa tá lá no blog Coisas de Mineira. Vai lá que você vai encontrar as minhas opiniões mais completas sobre essa história. Outro livro que eu recebi em parceria com o blog Coisas de Mineira, Eventos de Mudança, da Beverly Jenkins, publicado pela Arqueiro. Aqui a gente tem um romance de época que vai sair lá dos salões londrinos. Nós temos uma personagem preta que está nos Estados Unidos logo após a Guerra Civil. Ela mora em Nova York e ela tem o desejo, a vontade de ajudar os libertos, os recém-libertos, a aprender a ler e escrever. E para isso ela vai para Nova Orleans, que ela sabe que é um lugar ali dos mais complicados, porque afinal de contas eles perderam a guerra e um dos objetivos da guerra era a manutenção da escravidão. Ela consegue uma escola que funciona num celeiro, mas os supremacistas brancos não gostam muito dessa ideia, vão destruir a sua sala de aula e ela acaba sendo quase violentada também. Ela reage, mas é salva por um homem que chega ali, que é o Drake Levesque. O Drake Levesque, ele é um homem preto também, mas ele nunca foi escravo, vem de uma família tradicional de Nova Orleans. Eles são descendentes de piratas. É uma família, então, de posses. Além disso, ele é arquiteto, foi capitão da guarda e ele trabalha como voluntário na agência de libertos, que eu fui pesquisar, realmente existiu. Então, logo após a abolição nos Estados Unidos, foi criada uma agência de libertos para que os recém-libertos tivessem o mínimo de infraestrutura. Essa agência funcionou por pouco tempo, se não me engano, por volta de 10 anos, um pouco mais que isso, mas eu imagino que ela tenha ajudado de certa forma. Nem todas, né? Claro que a gente imagina que, principalmente nos estados do sul, que perderam a guerra e que queriam seus escravos, essas agências não devem ter tido muito sucesso. Mas pelo menos foi um movimento nos Estados Unidos para ajudar essas pessoas. O que eu gostei nessa história foi fazer essa comparação. Claro que a gente tem aqui uma história de ficção e que ela aproveita alguns desses dados que aconteceram, em que a autora usa de alguns fatos históricos na construção da sua história, mas é interessante fazer um comparativo com o que aconteceu aqui no Brasil, né, que foi um fiasco total. Eu gostei muito do panorama político, achei o romance, por parte da personagem feminina, pouco crível. O Drake é fantástico, a gente se apaixona por ele logo de cara. A gente se apaixona pela Val também, só que ela não me fez acreditar que ela realmente estava apaixonada pelo Drake. A Val está noiva, o noivo dela está na Europa buscando patrocínio para o seu jornal, então ela já tem essa complicação ali para poder se permitir um relacionamento com o Drake. Mas ela fica resistente em 90% do livro. De repente ela descobre que ela realmente ama, quer ficar com ele. Ela é uma personagem forte, é uma mulher guerreira, que encontrou uma outra família de mulheres guerreiras, mas o amor só que não me convenceu. Mas eu achei isso de menos, achei que o panorama político foi fantástico, a representação dessas mulheres foi fantástica. Inclusive o Drake tem uma amante que tem um papel completamente diferente de todas as amantes que até então eu vi retratadas em livros, e o Drake é apaixonante, disso não há dúvidas. A resenha completa está lá no blog Coisas de Mineira e eu dei 4 estrelas. O Homem que Morreu Duas Vezes, do Richard Osman, publicado pela Intrínseca. Também recebi esse livro do blog Coisas de Mineira. A resenha deve sair em breve. Aqui nós temos a continuação de O Clube do Crime das Quintas-Feiras, que foi um livro que eu adorei. Aqui nós temos 4 personagens que estão na terceira idade, na melhor idade, e que acham que a vida ainda pode trazer muito mais surpresas para eles. E entre uma taça de vinho e um pedaço de bolo, eles gostam de discutir crimes. Adorei O Clube do Crime das Quintas-Feiras, favoritei inclusive. Se não me engano vai sair a adaptação, os direitos já foram comprados para uma adaptação. E agora nós temos o segundo livro. Também vem com as mesmas reflexões sobre a melhor idade, sobre como nós tratamos os nossos idosos, e ainda assim com histórias que parecem completamente perdidas, mas que vão se juntando ao final. Aqui a gente tem personagens com mais profundidade, principalmente a Elizabeth. A Elizabeth dos 4 era aquela que parecia uma super espiã em plena atividade, porque ela tem uma rede de contatos que até pareceria inverossímil, mas quando a gente conhece o passado dessa personagem, aí faz todo sentido. Então o que a gente tem aqui, Elizabeth recebendo uma carta, marcando o encontro, e quem assina é um personagem que morreu há muito tempo atrás. E aí nós temos todos os personagens envolvidos aí. A Joyce, que é o coração dessa história, o Ron, que são os músculos, mas também aquela fidelidade, né, aquele amigo fiel, e o Ibrahim, que é o psicanalista e que vai passar aí por poucas e boas nessa história. Então eu gostei bastante
bastante. A resenha completa vai sair em breve lá no blog. Eu gosto de fazer marcações nas histórias que eu leio, mas eu não sou daquelas que marca tudo. Dá pra ver que eu marquei uma quantidade grande, né? Porque as reflexões que eles fazem são muito pertinentes e fazem a gente ficar alerta sobre a forma como a gente trata nossos idosos de fato. E mais do que isso, o próprio título, ele leva a gente a trama inteira para imaginar que seja uma coisa, e ao final o autor ele vem com uma outra discussão, que é sobre a demência. Então ele vai falar de um personagem que morre duas vezes. Primeiro quando ele perde as suas memórias por conta da demência, e depois quando a morte chega para ele mesmo. Achei singelo a forma como ele toca nesse assunto. Inclusive um dos personagens, o marido da Elizabeth, ele sofre de demência nos estágios iniciais e tem a figura constante do Bogdan, que é um personagem misterioso, mas que fecha essa história com possibilidades para uma próxima, que eu fiquei com o coração quentinho. Essa aqui foi uma leitura que eu finalizei no início do mês de novembro, eu comecei ela no mês de outubro. Foi uma leitura coletiva lá do Loucos por Leituras Conjuntas, e Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, publicado pela Intrínseca. Eu ainda não assisti a série porque eu queria ler o livro, e finalmente pude conferir em primeira mão. Que história mais maluca, né? A gente tem uma personagem que é uma repórter, ela não está na cidade natal dela, e ela volta para sua cidade natal porque duas meninas são assassinadas com um intervalo de pouco mais de um ano, e o editor dela quer que ela escreva essa história. Então ela vai conhecer essas famílias e pode contar uma história muito interessante. Ela volta e a gente já começa a entender que ela tem uma relação extremamente complicada com a mãe, e ainda uma meia-irmã que ela conhece muito pouco. E essa personagem, ela fica cheia de cicatrizes literais desse relacionamento conturbado. Ela vai investigando o que pode ter acontecido com essas duas meninas, e a gente vai ficando chocado porque a história nos leva por um caminho, pelo menos eu estava indo por um caminho, e quando chegou o final eu fiquei completamente surpreendida. É de deixar a gente assim, realmente nauseado, acho que é a melhor palavra para descrever. Então, uma história cheia de gatilhos, eu acho que para ler tem que ser aos poucos, e você tem que estar bem ciente de que realmente é uma história que vai chocar e vai te deixar bem nauseado. Mas a construção dela foi interessante, por isso eu dei 4 estrelas. Agora posso conferir a adaptação sem problemas. Um dos projetos que eu participo se chama Deu a Louca nos Encalhados. Nós temos como objetivo desencalhar aqueles livros que a gente compra na empolgação, compra porque a capa é linda, compra porque alguém recomendou, e eles acabam ficando na estante. E, inclusive, nós já vamos partir para o 3º ano do projeto. Se vocês tiverem alguma curiosidade, vou deixar aqui no link de descrição algumas coisas que a gente pretende para o ano que vem. Vai ser bem bacana, mas esse livro foi o meu escolhido para desencalhar no mês de novembro. É O Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer, publicado pela Intrínseca. A gente tem aqui a visão do Edward sobre os acontecimentos de Crepúsculo. Ele foi uma leitura conjunta tanto de Deu a Louca nos Encalhados quanto no Loucos por Leituras Conjuntas. A sensação que eu tinha é que ele ia falar de todos os livros, porque são mais de 700 páginas. Mas não, ele realmente só tem o foco em Crepúsculo. Que falar dessa história? Eu gostei de Crepúsculo, eu li a série, não tem problema nenhum em falar que eu gostei, me diverti, assisti as adaptações, gostei, eu sei que tem problemas, e estava bem curiosa para entender a visão do Edward, e sinceramente eu acho que foi exaustivo. Acho que a palavra que melhor define a minha experiência com esse livro foi exaustivo. Ficar vendo o Edward se lamentando, se deprimindo, se martirizando. Eu acho que grande parte dessa história a gente só encontra a lamentação do Edward. 2 cenas me chamaram a atenção. A primeira delas é o jogo de beisebol que os vampiros vão fazer durante uma tempestade. Me lembrei da cena do filme. E aqui eu achei que ela me dá uma visão interessante sobre como se desenrolou toda aquela confusão que foi aquele jogo. E outra cena é o rapto da Bella por um dos vampiros que foi lá encontrar esse jogo de beisebol. Eu achei essas 2 cenas bem construídas, aterrorizantes, e elas dão uma visão melhor do que o livro de Crepúsculo. Mas só isso. O resto é só lamentação e lamentação. Até gostei lá do início, aquela primeira cena em que o Edward sente o cheiro da Bella pela primeira vez, mas daí em diante foi realmente exaustivo. Mas valeu a pena conhecer. Eu acho que a autora já falou que não vai fazer os outros livros sob o ponto de vista do Edward. Eu acho que ainda bem, não precisa mesmo. Ao menos foi um livro que eu consegui desencalhar agora no mês de novembro. Dei 3 estrelas.
Passando por uma história mais leve, de certa forma, A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, publicado pela Bertrand. Aqui a gente tem uma história extremamente leve, mas ao mesmo tempo completamente reflexiva. E aqui a gente tem a Nora. A Nora Seeds, ela tem 35 anos, está cansada de todas as decisões que ela tomou. Acredito que poderia ter tido uma vida muito melhor se tivesse tomado decisões diferentes e resolve acabar com esse suplício. Então vale mencionar que a gente tem aqui um gatilho de tentativa de suicídio. Ela vai parar na Biblioteca da Meia-Noite e essa biblioteca contém todos os livros de todas as possíveis vidas que ela teria se tivesse feito escolhas diferentes. E ela tem a oportunidade de vivenciar cada uma dessas histórias e eventualmente escolher aquela que ela acredita que teria sido muito mais feliz. E o que a gente vai ver é isso, ela vivenciando cada uma dessas possibilidades, todas elas baseadas num livro de arrependimentos. Nesse livro de arrependimentos são listados todas as coisas que ela se arrependeu e aí, em função disso, ela vai riscando, como se ela fosse dando check em cada um desses arrependimentos, né? E vai vivendo essas vidas. Enfim, eu acho interessante porque todos nós já nos deparamos com essa discussão, né? Minha vida teria sido muito mais feliz se eu tivesse tomado um outro caminho, ou ela seria diferente, ou ela seria mais confortável. Enfim, a gente passa por esse tipo de reflexão. No final das contas, nada é perfeito. A nossa vida são as nossas escolhas. Não adianta a gente ficar com aquele arrependimento de uma coisa que aconteceu lá atrás e ficar refém desses arrependimentos. Eu tenho um grande amigo que ele falava que esses arrependimentos são como âncoras que a gente vai deixando ao longo da vida da gente e chega um momento que elas não deixam a gente caminhar. Eu acho que é bem isso que esse livro representa, ele vai falar bastante sobre isso. E é uma história curta para se ler rápido e que eu acho perfeita para esse momento. O final do ano é aquele momento que a gente para avaliar e é uma avaliação que pode como que jogar fora esses arrependimentos, né? Deixar a gente paz com a gente mesmo e seguir em frente para um ano novo que vai ser melhor. Ele vai ser melhor porque a gente tá vivo. Infelizmente, muitas pessoas não vão passar por esse ano porque alguém tomou a decisão de que a gente não precisava de vacina antes. E por mais que seja delicada a nossa situação nesse momento, nós temos a possibilidade de fazer novas escolhas. 2022 é um ano de novas escolhas. Que a gente possa escolher o melhor caminho e não se arrepender dele. Leiam, a Biblioteca da Meia-Noite vai te deixar, assim, mais leve, tenho certeza. Sangue e Mel foi outra leitura lá do Loucos por Leituras Conjuntas, a continuação de Pássaro e Serpente, uma publicação da Galera Record, da Shelby Maureen. E aqui a gente tem uma história de uma bruxa que se casou com um caçador de bruxas. Ao final dessa história, nós temos os agradecimentos da autora em que ela fala que ela estava muito preocupada porque, segundo os livros, principalmente de trilogias, costumam servir apenas como ponte. Não trazem nenhuma informação nova, nenhuma trama nova, nenhum desdobramento novo. Ele só vai preparar para os acontecimentos do terceiro livro. E, sinceramente, eu acho que ela não conseguiu escapar muito dessa questão do segundo livro. Por quê? Ela escolheu um caminho que vai ocupar aí cerca de 70% desse livro. E essa trama, ao final, ela não tem uma conclusão. Ela não serviu para nada. Ela chega ao final desse 70% e nada do que se esperava para esses personagens acontece de fato. E por conta disso, foi uma leitura cansativa. Os outros 30% trazem aquele final em que a autora joga tudo. Então toda a ação que foi prometida no 70% chega lá nesse terço final. Personagens novos, interessantíssimos, aparecem nesse terço final. E como se não bastasse, ela ainda dá um desfecho aí que é extremamente chocante. Por conta disso, eu acho que o segundo livro foi sim uma ponte. E só o final mereceu toda a atenção da gente e mereceu toda uma expectativa para o próximo livro. Aqui a gente tem os nossos dois personagens principais, a Lou e o Red, estão muito mais separados, não necessariamente física, em alguns momentos eles estão longe de verdade, outras vezes eles estão juntos, mas cada um tomando decisões que vão afastando-os mais e mais. Entendo isso, acho que eles precisavam desse momento de reflexão, afinal de contas, no primeiro livro a gente tem um amor que amadurece, e de repente eles entendem que são pessoas completamente diferentes e que têm mistérios e que têm uma vida aí pregressa antes desse relacionamento. Eles vão ter de digerir todas essas novidades um pro outro. E eu espero que o terceiro livro traga de novo a Lou e o Red que a gente se apaixonou lá em Pássaro e Serpente. De qualquer maneira, eu acho que se você leu o primeiro livro e gostou, vale a pena sim dar uma chance.
Entenda que ele pode ser lento, mas que ele vai trazer aí pontos muito interessantes ao final. E por conta dessa lentidão, acabei dando 4 estrelas. Li 2 e-books, o primeiro deles é o 5º livro da série Academia de Vampiros, Tocada pelas Sombras, da Richelle Mead, publicada pela Nova Fronteira. Nós temos uma história de vampiros que é muito diferente e nesse livro a gente tem a inserção de tramas que foram muito diferentes dos livros anteriores. Eu gostei muito do desenvolvimento da Rose, acho que ela tem um caminho aí muito interessante, ela vai se tornando mais forte a cada tempo que passa e o livro termina de uma forma completamente chocante. É uma fantasia jovem que tem uma nova adaptação chegando. Eu não assisti o primeiro filme, agora ela vem, se não me engano, na forma de série. Estou extremamente curiosa pelo próximo livro por conta do final, que é completamente devastador. Dei 4 estrelas e meio e sigo me impressionando com essa série. E o outro e-book que eu li foi A Grande Caçada, do Robert Jordan, publicado pela Intrínseca. É o 2º livro da série A Roda do Tempo e foi tão boa quanto o primeiro livro, O Olho do Mundo. Os personagens que a gente conheceu lá no primeiro livro, que vem de Dois Rios, os 5 jovens, né, eles vão tomando caminhos muito diferentes. Então, o Randy, o Matt e o Perrin vão tomar parte da Grande Caçada, vão buscar a trombeta de Valérie, e a Egwene e a Nynaeve vão para Tar Valon para aprender como se tornar uma Aes Sedai. Nós vamos ter um pouco mais da visão de algumas outras Aes Sedais, nós vamos ter personagens aí chegando muito interessantes e um desfecho que é grandioso. A gente finalmente vai ter certeza de quem é o dragão renascido. Claro que é só prestar atenção na própria escrita do Robert Jordan, ele dá indícios de quem é o dragão renascido, mas o final ele mostra isso pra todo mundo. Então agora finalmente todo mundo já sabe quem é o personagem que é o dragão renascido. Estou acompanhando a série, já vi até o 4º episódio. Apesar das diferenças em relação aos livros, eu estou gostando bastante. Acho que as diferenças vieram para acrescentar, para deixar mais claro o que é esse mundo. Sigo aí lendo, já coloquei O Dragão Renascido, que é o 3º livro, na lista de leituras do mês de dezembro. Se você tá curioso, acho que vale a pena sim, são grandes calhamaços, mas é aquela história, livro é sempre melhor que adaptação, por melhor que a adaptação seja. Mas sigo assistindo a série lá no Amazon Prime e gostando muito. Acho que acima de tudo, por conta do visual, né, ele tem me surpreendido bastante. E dei 4 estrelas e meio pra Grande Caçada. Então foi isso, foram 11 leituras, espero que vocês tenham gostado. Vem conversar comigo, já leu algum desses livros? Tá curioso? Ficou decepcionado com alguns dos livros que eu mencionei? Vamos conversar um pouquinho mais aqui nos comentários. Aproveito para te pedir mais uma vez para curtir, para compartilhar, para chamar mais gente para fazer esse canal crescer. Gosto muito de falar das minhas leituras e tenho gostado muito da interação que eu tenho encontrado com vocês aqui nos comentários. E por isso te agradeço se ficou até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. E um spoiler, o próximo vídeo vai ser um mega unboxing. Eu fiz aniversário em novembro, recebi presentes de amigas queridas, então já tem uma pilha de livros ali para mostrar para vocês que já estão abertos. Eu fiz uma live no Instagram, ela tá salva lá no Instagram, dê um pulinho lá se estiver curioso. Mas de qualquer maneira eu vou trazer esses livros no próximo unboxing, além dos livros da Black Friday. Confesso que me surpreendi, foram ótimas ofertas, consegui aproveitar algumas delas, então tem uma pilha ali de livros que vai ser difícil de justificar depois pro meu marido. Mas você não vai deixar de ver esse próximo vídeo, né? Até mais!